José Luiz Albuquerque Filho, tanto pela iniciativa, pela articulação entre as entidades e também por manterem o CIGESP vivo até agora. Sem vocês, não teríamos chegado até aqui. Muito obrigada em nome de todos nós, da diretoria do CIGESP. Bem, o evento hoje conta com a parceria do IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, a ABGE, Associação Brasileira de Geologia de Engenharia e Ambiental, a FEBRAGEL, Federação Brasileira dos Geólogos, o CREA São Paulo, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo, a APGE, Associação Paulista de Geólogos, e da Câmara Técnica Metropolitana para a Gestão de Riscos Ambientais Urbanos. O nosso tema, então, vai ser o papel do geólogo na gestão de riscos e desastres, a experiência no Comitê de Crise do Governo de São Paulo no combate à Covid-19. O principal objetivo dessa palestra é discutir e ampliar o conhecimento acerca da nossa atuação profissional e na sociedade. Para isso, contamos hoje com a participação dos nossos colegas Fabrício Mirandola, que é formado em Geologia pelo Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo em 2003, é mestre em Tecnologia Ambiental pelo IPT em 2008, é geólogo, pesquisador, chefe da seção de investigações, riscos e desastres naturais e vice-diretor do Centro de Tecnologias Geoambientais do IPT. Também é professor convidado no mestrado profissional em habitação do IPT. Tá? A área de experiência dele é nas geociências, com ênfase em questões ambientais, principalmente na gestão e gerenciamento de riscos e desastres naturais, em mapeamentos de riscos geológicos, defesa civil e geologia de engenharia. Outro colega nosso que vai fazer a apresentação é o Marcelo Fischer Gramani, que possui graduação em Geologia pelo Instituto de Geociências da Universidade de São Paulo, em 1996, mestrado em Engenharia Civil pela Escola Politécnica da USP em 2001. Atualmente, ele é geólogo pesquisador do Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, também na seção de investigações, riscos e desastres naturais. Tem experiência na área de ciências da terra, com ênfase em geologia de engenharia. Representa o IPT no Programa Estadual de Prevenção de Desastres Naturais e de Redução de Riscos Geológicos, e também no Plano Preventivo da Defesa Civil. Atua principalmente nos seguintes temas: risco geológico geotécnico, deslizamentos de corridas de massa, desastres naturais, planos preventivos, defesa civil, atendimentos emergenciais e trabalhos em comunidades, com percepção e comunicação de risco e também com mapeamentos de áreas de risco. Então, a nossa dinâmica vai ser o seguinte: os convidados vão fazer uma apresentação, né, dessa atuação no Comitê de Crise do Estado, e depois da apresentação, a gente inicia um debate. Então, vou pedir para todos que permaneçam com os microfones desligados e façam suas perguntas e comentários de forma clara e objetiva no chat. Então, aí a gente tenta ler depois as perguntas pelo chat para o pessoal responder, tá legal? Então, obrigado. E Fabrício e Gramani, quiserem já botar a apresentação, agora é com vocês. Vamos lá. Enquanto eu vou subir na apresentação, então, queria agradecer ao sindicato, agradecer a IGC, Instituto de Geologia, a todos os apoiadores. Para a gente é sempre um prazer estar aqui, principalmente nessa área da geologia, que ela não é uma área que tem uma grande ênfase, né, durante a nossa graduação, né? Essa parte da gestão de riscos. Não estou conseguindo compartilhar. Só um instante. Agora foi. Então, para a gente é um prazer, na verdade, falar um pouco dessa área, que não é uma área que ela é tão divulgada na graduação, pelo menos na época que eu fiz graduação, né, não sei como está hoje. Infelizmente, a gente não tem um grande contato, né, com o pessoal da graduação, principalmente pela correria do trabalho.
mas essa parte da gestão, ela é algo que a gente tem en passant, né, durante a graduação, durante os 5 anos da geologia, e são poucos que enveredam para essa área, né? A gente tem poucos colegas que acabam trabalhando com essa parte de deslizamento, gestão e gerenciamento. Então, para a gente é um prazer e um orgulho, né, poder mostrar o porquê do geólogo no meio de uma crise como essa, né? Que eu acho que é a pergunta até de alguns colegas e de quem não é da geologia, né? E que 2 geólogos estão fazendo aí no Comitê de Crise de Combate ao Coronavírus, né, dentro do Palácio dos Bandeirantes. Para quem não sabe, eu e o Gramani, a gente está de máscara aqui, porque a gente está dentro do Palácio dos Bandeirantes, no Salão Anchieta, aqui, onde fica o antigo mezanino, para quem conhece o Palácio há um tempo. Aqui é o Comitê de Combate ao Coronavírus, atrás da gente aqui está todo o material que o pessoal do IPT vem montando, né? Tem um centro dentro do IPT que trabalha com essa parte de automação, mobilidade, inteligência da informação. Então, estamos nós 2 aqui, o Gramani, geólogos, e mais 4 colegas que são dessa parte de TI, de engenharia de software, trabalhando aqui quase que 10 horas por dia, né, Gramani? Por aí, 12 horas por dia. E por que a gente está aqui, né? A gente está aqui justamente porque o nosso core é gestão e gerenciamento de risco. A gestão e o gerenciamento de risco, ele consegue se rebater em qualquer tipo de crise, né? O Gramani, acho que vai tocar aqui a parte da apresentação, então a gente vai tentar fazer essa apresentação o mais breve possível para a gente ter uma sobra de tempo aí para as perguntas, né? Bora, Gramani. Bora, Fabrício. Obrigado. Também agradecer rapidamente o sindicato, o nome de Andréia, do Ronaldo, e também o colega Wagner, do apoio, e a todos os colegas que estão acompanhando e que trabalham, se aproximam dessa nossa área de gestão também, né? A gente está muito próximo, né? Eu e o Fabrício está mais ou menos 50 centímetros dele. Então a gente vai bater um papo junto aqui, lado a lado, e cada um vai pensando um pouco sobre essa questão da nossa área de atuação. E o que ele ressaltou, né? Muita gente curiosa, 2 geólogos estão fazendo num gabinete de crise, onde se trata de uma epidemia, de um vírus, né? E a gente foi buscar que a área de geologia ela é muito ampla, né? A gente fez uma linha do tempo, onde mostra que a geologia tem diversas possibilidades. Uma delas é essa parte da geologia engenharia, que apareceu no nosso livro. Dentro da geologia engenharia tem um tema, uma área muito importante e carente de vários aspectos, inclusive, né? Que é a questão de riscos e desastres. E, no momento, a gente está nessa questão, trabalhando na questão de gestão da situação crítica. A gente vai ver mais para frente um pouco, uma coisa mais conceitual, de emergência, situações críticas, estado de calamidade, né? Mas a nossa carreira praticamente seguiu essa trilha, né? Então, hoje, ela culmina numa participação intensa num gabinete de crise, envolvendo um grande desastre, que envolve diversos setores aí da economia, envolve o país, envolve o planeta, né? E estamos aqui, ó, depois de 18 anos, eu e o Fabrício praticamente estamos juntos no IPT, né? E há 18 anos a gente trabalha nesse sentido. Então a gente tem colaborado muito aí com as diferentes secretarias de Estado nessa experiência da gestão de situações de crise. Se Fabrício, se quiser... Nós estamos fazendo junto aqui. Quem estiver vendo aqui, eu estou tampando, porque como o Gramani está do meu lado, acho que o pessoal está reclamando do eco aqui. Então, enquanto ele vai falando, eu vou segurando o microfone. A gente procurou aqui... A gente tem uma grande experiência, como a gente já disse, né, nessas questões dos desastres naturais, envolvendo escorregamento, enchentes de inundações, corridas de massa. E a gente fez uma linha do tempo dos últimos 13 anos, né? Para destacar que, pelo menos todo ano, a gente tem um grande evento ligado a essa questão de risco geológico geotécnico, desastre, né? Então, a gente começou aqui desde o atendimento ao colapso da Estação Pinheiros do metrô, lá em 2007, né? Um misto aí de desastre natural, tecnológico, enfim, uma série de coisas, onde a geologia teve uma participação muito importante, muito ativa, né? Passando por alguns gabinetes de crise, foram bastante importantes também a participação do geólogo, né? Aí eu destaco a questão lá de Santa Catarina, em 2008, né? Passamos praticamente lá quase 30 dias em Santa Catarina, né? Enfim, uma linha do tempo mostrando que a nossa experiência é muito forte, muito grande nessa questão dos atendimentos de emergência, na participação de gabinetes de crise, né?
para poder orientar as diversas equipes, os diversos setores envolvidos no assunto, né? Só para destacar lá na última linha, né, só para falar de 2020, né, Fabrício? Não. 2020 a gente veio dos grandes acidentes aqui na região metropolitana de São Paulo, né, acompanhados a pedido da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Logo em seguida a gente assiste e pode participar dos atendimentos de emergência em Minas Gerais. E logo em seguida, já saindo de um grande acidente no estado irmão aqui próximo, a gente tem os escorregamentos, as enxurradas e enchentes na Baixada Santista, né? São Vicente, Santos e Guarujá, com vítimas. Quase que praticamente no finalzinho dos nossos atendimentos no Guarujá, vem a questão da pandemia, né? Então a gente pegou uma transição muito forte entre os atendimentos de emergência, as vistorias e a própria situação de calamidade, de calamidade e a decretação da quarentena. Inclusive, de certa forma, não digo interferindo fortemente no retorno das equipes de defesa civil e dos institutos nas áreas afetadas por esse processo de movimento de massa, né? Então, 2020 está sendo bem intenso. Vale lembrar que esse levantamento que a gente colocou nessa linha do tempo de desastres, né, eles são desastres de larga escala, né? Então, no meio desses anos aqui, a gente foi tendo diversos outros atendimentos de escala menor, né? A nossa área ela tem um papel importante dentro do sistema de defesa do Estado, né? Nós, o IPT, nossa área junto com o Instituto Geológico, somos o Estado Tecnológico da Defesa Civil do Estado, e a gente tem um trabalho constante, principalmente de novembro a dezembro a março, na época de chuva, também o plano preventivo de defesa civil, e a gente vai fazendo diversos atendimentos aí em cidades em menor escala. E para nós é interessante, né? Em que sentido? Muito desafiador, porque a gente trouxe aqui a classificação de riscos, de desastre da Cobrad, e a gente tem uma larga experiência naqueles grupos geológicos, hidrológicos e um pouco dos meteorológicos, né? E, lógico, com todas as suas codificações. E o nosso desafio é o quê? Quando a gente vai falar de um desastre, de um acidente de origem geológica, hidrológica, a gente tem sempre geograficamente isso aí muito bem pontuado, né? Sabe os limites e também sabe praticamente o tempo de duração, que a gente tem o controle, né? O espaço geográfico e geológico dessas situações e o tempo de duração de um acidente ou de um desastre, né? E para nós está sendo bem diferente, porque quando a gente está falando aqui em epidemia, a gente vê que esse tipo de desastre, que se classifica aqui no biológico natural, ele, para nós, é um desafio, porque a princípio não sabe quando ele vai terminar. Então isso tem um reflexo muito grande no dimensionamento e preparação de equipes, de recursos, né, mais diversos. E a gente também tem uma dificuldade de entender qual é esse raio de alcance, né, e como a gente fala em movimento de massa, a trajetória, né? Porque não é uma coisa contínua, essas situações de epidemias pipocam, né, em cidades diferentes, em tempos diferentes. Então, a parte de monitoramento, que a gente tem uma experiência grande na questão do risco geológico técnico, está sendo utilizada e a gente tenta auxiliar as outras equipes, né, nesse sentido. Agora, é um desafio, né, em termos geográficos de cronologia desse acidente, né, ou desse desastre. Vale lembrar que a gente está no comitê, fisicamente dentro do Palácio, desde... Fabrício, só interrompendo um minutinho, espera só um pouquinho. A gente não está conseguindo te escutar direito. Você podia falar um pouquinho mais alto? O Fabrício tem que ativar o microfone dele, porque o Wagner desativou, porque estava dando eco. Precisa ativar o microfone. Tem que ativar. Ativa de novo. Isso, eu só ia pedir para o Fabrício e o Gramani aí, mais ou menos combinar, quando um falar, o outro desliga, quando o outro desligar, o outro fala, que está dando um pouco de eco aqui para a gente. Sabe? Ô Wagner, ativa então, por favor, o microfone do Fabrício, porque como ele está na tela de apresentação, não aparece a opção do microfone, por favor. Então, eu não consigo ativar, eu só consigo desativar. Ele clicando na tela, eu acho que aparece, viu? Clica na tela. Fabrício, vê se aparece uma barra embaixo. Clica embaixo, vai aparecer uma barra com o microfone, o telefoninho e o vídeo. Não. Não aparece, mas espera aí que vamos fazer uma tentativa, que a gente está meio perto aqui. Fala aí, Fabrício.
Dá para ouvir aí? Troca de fone. A gente vai fazer um revezamento de Google. Eu deixo o lado. Não precisa. Põe o Wagner, põe o meu aqui no mudo. Vamos usar o microfone só. Licença, ô Fabrício, e se você dá ESC na apresentação, será que você não consegue? Desculpa, não ouvi. Não ouvi, André. Aperta o Ctrl D. Não, mas não dá. Não? Nada. Não, o Fabrício fala, depois eu falo. Esse Ctrl D funciona, hein? Gostei da dica. Ctrl D, Fabrício. Não tá rolando no meu, não. Eu vou compartilhar, pedir pro Gramani compartilhar no dele e ver se rola. Ou a gente põe na modo não tela cheia. Vamos lá, gente. Isso é ao vivo. Agora eu consigo controlar, mas eu não consigo compartilhar. Bom, deixa o seu aberto, eu fecho o meu. Cara. Procura falar mais alto por causa da máscara, viu, Marcelo e Fabrício? Aí eu acho que melhora o som. Ô, Wagner, você consegue rodar a apresentação daí, a que a gente te mandou? Acho que vai ficar mais fácil para a gente controlar aqui. Consigo. Aí vocês só me falam o slide, né? Tá bom. Bora lá. Tá, deixa eu pegar aqui. Então, estava comentando que a gente está no Palácio desde o final de março, né? Já faz 70 e tantos dias que a gente está por aqui. A gente chegou aqui bem no começo, quando esse grupo foi montado, né? Com outros nossos, né? Na verdade, essa questão que a gente vai mostrar mais para frente. E são os protocolos, né, que a gente segue em desastres, e a gente acabou enveredando para um lado de dados também, né? Para quem não é da geologia, ou não é da geologia da UF, geologia é uma disciplina que é exatas, né? Então a gente faz cálculo numérico, cálculo integral, cálculo diferencial, todas essas coisas, e a gente tem ajudado bastante na parte de estatística com dados, né? Além do conhecimento que o geólogo tem, né? A gente tem dentro da equipe da CERDEM, do IPT Estatísticos, Matemáticos, conseguimos agregar um pessoal da Universidade de São Caetano, que é da epidemiologia, e a gente, nos trabalhos aqui, né, no combate junto ao Covid, a gente vai mostrar mais para frente. O Fabrício falou uma interessante, são os protocolos, né? A gente tem conversado muito com o pessoal do Defesa Civil, né? Que já é uma equipe que a gente tem mais contato, o pessoal do Exército e da própria polícia, né? E todos têm protocolos muito bem definidos, né? E conversando com um colega aqui, que é coronel piloto da Força Aérea lá, ele estava contando esses dias que eles não existia um protocolo para transporte até de pacientes, enfim. Eles estão revendo, praticamente todas as equipes estão revendo o protocolo, né? E a gente também, nesse sentido, tem trocado feito dezenas de reuniões, né? E trocado muita experiência. E tem pontos que ajudam muito, né? Nesse novo desenho de protocolo de algumas equipes. Não, dá para falar. Ô, Wagner, pode passar mais dois, se eu não me engano, aí, por favor. Mais um, Wagner, por favor. A ideia, né? A gente trabalha muito com conceitos, né? E a gente foi buscar aqui um conceito da estratégia internacional, na ISDR, e falando sobre desastres, né? Então, eu vou ler rapidinho aqui. Uma séria interrupção do funcionamento de uma comunidade ou sociedade com impacto sobre pessoas, bens, economias e meio ambiente. Isso é claro que está acontecendo, né? Que excede a capacidade dos afetados para lidar com a situação mediante o uso de seus próprios recursos. Conversando com o Fabrício, né, e com colegas, é correto isso, né?
E a gente, quando leu a última frase do conceito da ISF, que excede a capacidade dos afetados para lidar, né? E isso é o que acontece com a gente. Normalmente a gente é chamado para uma emergência e tem um contato muito próximo com os afetados. Nesse nosso caso agora, da pandemia, do coronavírus, todos nós somos afetados, né? Desde o mais alto cargo do executivo até a população. Então, foi um tema interessante que a gente veio conversando um pouquinho, né? Porque realmente cede a capacidade, mas nesse caso, no tipo de desastre, né? Todos são afetados, né? Aqui embaixo tem alguns gráficos, né? Quando a gente fala um pouco da questão geográfica e do tempo e o difícil monitoramento e mapeamento desse tipo de epidemia ou tipo de desastre, né? Você vê lá no dia 26 de fevereiro, vamos dizer assim, existem outros dados, né? Mas oficialmente dia 26 de fevereiro aparece o primeiro município com caso, né, de coronavírus, né? E até 14, né? 14 foi domingo, a gente tinha 578 municípios afetados por esse processo, vamos dizer assim, processo biológico, né? Adiantando, né, o Fabrício já vai falar, mas todos esses dados estão disponíveis nas páginas do governo, né? Pode passar o próximo, vai. Então, como a gente estava comentando, né, a questão da geologia, como a geologia se encaixa dentro do trabalho que a gente está fazendo aqui, esse modelo de abordagem é um modelo de abordagem da ONU, e ele é a base para todo o nosso trabalho, né, a parte da nossa seção que trabalha com a parte de gerenciamento e gestão de riscos. Esses 5 itens aqui, eles parecem simples, mas são eles que nos guiam, né, por todos os tipos de trabalho que a gente faz com relação a risco, e não fica muito diferente, né, quando a gente trabalha com risco epidemiológico ou risco biológico, aqui no caso do coronavírus. Então, a gente vai passar para vocês aí um arrazoado aí, um a um, do que significa eles e qual a relação deles com o trabalho que a gente vem fazendo aqui. Lembrando que esse modelo de abordagem, o IPT, né, as equipes do IPT, eles utilizam desde a década de 90, né? E é extremamente útil. A gente sempre falou e destacava isso nos cursos que a gente dava, né, para a Defesa Civil, para os colegas, capacitação de equipes de prefeitura, né, que esse modelo ele pode, né, ser utilizado em diversos outros tipos de assuntos, né? E a gente está agora, de certa forma, é esse modelo que está nos guiando e guiando, inclusive, colegas próximos aqui que não conheciam, né, esse modelo de abordagem e estão levando isso para as instituições, né? Internalizando esse conhecimento. Pode vir no próximo, Wagner, por favor. Então, aqui, os 2 primeiros itens, né, que para nós, quando a gente trabalha com a questão da gestão e gerenciamento para deslizamentos ou inundação, que é mais o nosso core, né, a gente põe o item 1 e o item 2 que a gente mostrou, que é identificação e análise, juntos, porque eles, para a gente, são os resultados dos mapeamentos que a gente faz, né, nas áreas. E não fica diferente no caso da Covid também. Né? Porque um dos trabalhos que foi feito foi identificar os tipos de ameaça, né, quais são os fenômenos e os perigos passíveis de causar o dano, e com base na identificação, no caso, a gente não consegue enxergar o fator deflagrador, né? Que é o que a gente costuma trabalhar na nossa área. Para a gente é relativamente mais simples, quando a gente está na geologia, por exemplo, escorregamento, ele dá indícios que são visuais, né? Você consegue enxergar ali uma feição de movimentação, uma trinca, uma inclinação de alguma estrutura, que indique para a gente que o fenômeno ali está instalado, né? Ele pode ser deflagrado. No caso do corona é um pouco diferente, né? Porque a gente está com microns aqui, né? Você não vê o vírus, que às vezes para a gente dá até um certo desespero, né? A gente que está mais na rua, né? Logo no começo, então, a gente ficava muito incomodado, né, com essa questão álcool gel. Todas as vezes aqui nós tem álcool gel, a gente está usando máscara direto. Aliás, aqui a gente, do PPT, os 6 que estão aqui, a gente tem usado desde o início da pandemia para evitar o máximo de contato com isso, né? E é relativamente estranho para nós que trabalhamos com essa questão que é muito visual, né, da geologia, a gente não enxerga como se identifica. Então você não trabalha com as questões visuais, né, onde está o vírus ou não, apesar da gente ter alguns indicativos. A gente entra com outros tipos de sintomas. Né? A gente achou uma tabelinha aqui super interessante que dá a diferenciação de sintomas Covid, gripe e resfriado, que eram dos problemas grandes que estavam aqui no início, né?
Mas como que eu sei se eu estou com Covid? Como que eu sei se não é uma outra comorbidade, né? O que está acontecendo? Então, no final, toda essa linha de protocolo, ela se reflete, né? E, com base nisso, a gente conseguir dar um apoio aqui, até para esse melhor entendimento. É interessante que, mesmo com as dificuldades apresentadas no Fabrício, né, a gente, com o apoio total dos colegas do IPT, que trabalham com as questões da inteligência, né, a gente está conseguindo fazer, de certa forma, alguns mapas quase que de suscetibilidade, ou mapas até de expansão, vamos dizer assim, do coronavírus, né? Então, é uma integração muito interessante aqui das equipes do IPT, internamente. E para ter uma ideia, quando a gente fala da análise, né, como é que é a propagação disso, né? Logo no começo, junto com os colegas da Secretaria de Logística e Transporte, né, a gente identificou, né, as equipes identificaram que as rodovias poderiam ser instrumentos de propagação desse tipo de processo, né? Então, foram criados também mapas, cartas, para tentar antecipar e até alertar os municípios, né, com relação a esse tipo de processo, né, intensificação do processo. E sem, lógico, é aquilo que a gente fala, né, quando fala sobre os sintomas do Covid, vírus resfriado, é entender os movimentos de massa, né? Se a gente não entender bem e não analisar direito, o próximo item, que seriam as medidas, né, o que fazer para reduzir, mitigar, ou até mesmo zerar, vão ser mal executados. Lógico que a gente vai ver mais para frente que isso aí é constante, a troca e a revisão dos procedimentos aqui, né? Pode vir para o próximo, Wagner, por favor. Então, aqui, a gente consegue ver um pouco da inter-relação que a gente estava comentando, né? Que são as análises que a gente trabalha aqui, né? Vocês vão ver que elas não têm um cunho tão geológico, mas toda a base da gestão que a gente vem trabalhando, ela conseguiu mostrar para a gente as necessidades, né? E o que a gente precisava trabalhar junto com a equipe de PT que gerou todas essas planilhas que tem aqui na lateral. Obviamente não são todas aqui, algumas são internas do governo, a gente não pode apresentar, mas boa parte delas, quem quiser ter acesso a isso, é só entrar no site saopaulo.sp.gov.br/coronavírus, que vocês têm acesso às questões de isolamento, vocês têm acesso às curvas que a gente faz de projeção. A gente tem esse primeiro produto, que são as curvas de São Paulo, Brasil, diversos países. Elas vão todos os dias, diariamente. Tem o Osório, que é o nosso matemático e estatístico, trabalhando junto com a Sônia, que é epidemiologista da Universidade de São Caetano. Eles fazem uma varredura toda noite, entre madrugada dentro, pegando dados aí de diversos países. Hoje a gente está com 12, 13 países para a gente conseguir fazer essa comparação de curvas, né, de acumulado de casos e acumulado de óbitos. Eles soltam também diariamente, com base nos 10 últimos dias que a gente teve de dados de óbitos e casos, uma projeção para os próximos 15 dias. E eles têm, assim, basicamente cravado, principalmente na questão de óbitos, né, um acerto, uma distância decimal, assim, para cima e para baixo, super bom. A gente fez logo no início, até na questão da definição de quarentena ou não, qual era a importância disso, se era importante, se não era. Eles fizeram uma projeção de acumulados de dados para 30 dias, né, montando 3 cenários, né, que é uma coisa que a gente trabalha bastante na nossa área, na geologia, né, quais são os cenários possíveis, né, pré-ocorrência, até pós-ocorrência, principalmente quando a gente vai para um atendimento de um deslizamento, né, quando a gente dá o apoio ao Corpo de Bombeiros e à Defesa Civil, então entender bem o cenário, né, o que pode ocorrer, como aquilo pode evoluir. Essa é a importância desse tipo de avaliação. Então a gente quebrou isso, esses 30 dias em casos-dia, no caso de uma quarentena branda, uma quarentena efetiva, ou completamente sem quarentena, para ver quais eram os ganhos e as perdas, né, de se fazer isso. Todos esses dados aqui que a gente está elencando, eles são passados para as secretarias, né, de governo. O trabalho essencial da nossa área aqui do IPT é fornecer dados, né? A gente não tem a decisão final do que se fazer com esses dados, porque isso é um escopo de governo, mas a gente fornece toda essa base aqui junto com outras instituições, USP, com o pessoal do CVE, do Secretaria de Saúde, bastante gente trabalhando junto com
é até importante você ter diversos modelos, né? Mas, em especial, o que a gente tem feito são essas curvas de países e essas projeções 15 dias para casos e óbitos. Pode passar o próximo, Wagner, por favor.